Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje eu vou falar da entrevista que o Mike Patton do Faith No More deu pra MTV em 1991, início da MTV aqui no Brasil, e foi uma entrevista que deixou o Zeca Camargo, que ele foi o entrevistador, e deixou a MTV em pânico, porque o Mike Patton, assim como o Faith No More, não eram normais. Oi, sou José Nicolor. Os bastidores dessa entrevista, o que aconteceu por trás das câmeras e na frente das câmeras, eu vou mostrar neste vídeo. O ano era 1991, Faith No More estava aqui no Brasil numa turnê. Eles tinham feito um baita show no Rock in Rio, a popularidade da banda cresceu de um jeito impressionante aqui no Brasil, e em setembro de 91, o Faith No More estava de volta para a turnê do álbum The Real Thing, e com tanta popularidade, e a banda era uma das queridinhas da MTV, a banda estava sempre em primeiro lugar, e era o momento, já que a banda estava aqui no Brasil, de fazer uma grande entrevista com o vocalista Mike Patton, que na época estava no auge, que nem ele acreditava a fama que ele estava aqui no Brasil. O seu auge era tão grande que as pessoas se vestiam como ele, imitavam ele, várias bandas estavam começando, as pessoas imitavam seus trejeitos, o que deixava o vocalista Mike Patton surpreso com a sua popularidade. A entrevista foi feita no ateliê de Clóvis França, aqui em São Paulo, um ambiente descontraído e bem colorido. Zeca Camargo estava com cabelo comprido e com uma roupa, um pullover bem chique. E Mike Patton, com sua loucura, já abriu a entrevista dizendo que ele era a esposa do presidente Collor. Oi, sou José Nicolor. A entrevista seguiu com o vocalista levando tudo, assim como ele fazia com as músicas do Faith No More, e faz, ele levou tudo com deboche. But would you call this last album material death metal too? Faith No More? No, Mr. Bango. No, it's a little different. It's more experimental. It's like Xuxa. Zeca Camargo, ele precisava seguir uma pauta para falar de música, falar dos gostos de Mike Patton sobre música, como ele começou na música, mas Mike Patton saía toda hora da pauta, deixando Zeca Camargo totalmente desconcertado. Em dado momento da entrevista, Mike Patton pegou uma carteira da Polícia Federal do Brasil, mostrou dizendo que ele era uma espécie de agente disfarçado e deu uma chave de braço. Pegou no pescoço de Zeca Camargo. Isso foi cortado depois, uma parte que tiveram que os seguranças, os câmeras irem lá e tirar o braço de Patton, que a brincadeira estava passando um pouco dos limites. No. Polícia. Polícia. Aeronáutica. You're under arrest. E nessa hora da chave de braço, o Zeca Camargo, depois, em entrevistas, ele conta no seu livro, chamado De Ahá ao Chu, ele fala que ele se arrepende muito de não ter aproveitado aquele momento, quando o Mike Patton pegou ele pelo pescoço, e aproveitado aquele momento para tornar a entrevista mais engraçada. Perdeu a oportunidade, Zeca Camargo. E era impressionante como Mike Patton aprendia rápido a falar palavras e frases em português, principalmente palavrões. Like changes on the lyrics you wrote the first time? Not really. We took out a fudé here and there. Some for the here, some for the there. Fudé. Like now we put those beeps, okay? Yeah. Volta pra fudé. La polícia vai tomar no cu! E aí ele falou de Iris Latieri, que era aquela voz, né, aquela moça que fazia a voz nos aeroportos. Ele ouviu, amou a voz dela, e essa voz foi sampleada e colocada numa música chamada Crack Hitler. E a banda foi processada por ter colocado a voz dela. Sampling it?
Edith Lettieri. Mi amore y esposa. You better explain to people. Gostosa. You never knew her. I mean, okay. But I love her. I've fallen in love with her. Her voice. I mean, what, In the airports? What did you at the airport? Like Yes. just saying things like flight number. Yes, because 5, 8, 1, 0, 2. First one. Iris Latieri não gostou nem um pouco. Que bobagem. E a entrevista foi rolando com o Mike Patton tirando muito barato da cara do Zeca Camargo, rindo bastante. Zeca Camargo ali tentando disfarçar o nervosismo. E aí Mike Patton começou a querer falar sobre sexo. E o Zeca Camargo começou a tentar desviar o assunto para não fugir da pauta. E um dos motivos era porque era o início da MTV Brasil, era uma das primeiras grandes entrevistas com o astro internacional que a MTV estava fazendo, e o medo do Zeca Camargo era de Mike Patton entrar nesse assunto e depois a MTV querer que tudo isso fosse cortado. Imagina a entrevista toda cortada, ia sobrar pouca coisa, ia ter um material bem fraco para mostrar. E tava todo mundo querendo ver essa entrevista com o vocalista do Faith No More. Então Zeca Camargo tentava mudar de assunto, tentava fugir do assunto e Mike Patton insistia em falar de sexo, até que teve um momento que ele, percebendo isso, começou a rir da cara do Zeca Camargo. tímido. No, me? Not really. Are you? He's just trying to. Él es tímido. He's trying to get out of the subject. That's the whole thing. When No fala de sexo. no, I just ask about sex. That's it. Somebody put me together. Mike Patton começou a falar que os americanos eram muito travados quando o assunto era sexo, e aqui no Brasil não, que aqui no Brasil o pessoal era mais solto, mais liberal. E Zeca Camargo falou que ficava pensando, eu nem quero imaginar o que ele aprontou aqui no Brasil para achar que nós somos tão liberais. E ele devia ter aproveitado essa chance para perguntar mais coisas sobre a intimidade de Mike Patton, mas com medo e em pânico, e a MTV também estava em pânico com essa entrevista de o que Mike Patton poderia falar de tão absurdo e de tão explícito sobre o assunto sexo. Então Zeca Camargo e a MTV em pânico não aproveitaram essa chance de ter uma entrevista muito louca. I mean, you would never see a show like this in the United States, maybe, would you? It's more of an act. It's forbidden in America to show penetration. Oh, and No? So it's an act. They act. They don't really do it. Here it's sexo explícito. exactly. E depois dessa entrevista, na mesma semana, Mike Patton foi até um apartamento em Santa Cecília, aqui em São Paulo, né, no bairro de Santa Cecília, no apartamento do Max Cavalera, que na época era vocalista do Sepultura. E ali, o Max Cavalera mostrou várias bandas brasileiras para o Mike Patton, mostrou os Titãs, que na época estava com o disco Tudo ao Mesmo Tempo Agora, e a banda The Fala, que Mike Patton ficou apaixonado pelo som dessa banda gaúcha. E tem duas fotos assim muito legais do Mike Patton com o Max Cavalera, nesse dia ali, quando eles foram para o centro de São Paulo, para a Galeria do Rock, uma foto assim muito emblemática tirada pelo repórter Rui Mendes. Zeca Camargo fala que assistindo essa entrevista hoje, ele percebe que Mike Patton estava o ajudando a sair desse molde caretinha de fazer uma entrevista, que Mike Patton estava o ajudando e ele poderia ter aproveitado para ter feito uma entrevista bem descontraída, coisa que o Zeca Camargo começou a fazer depois. Então Zeca Camargo fala que ele tem muita vontade de um dia encontrar Mike Patton e falar: muito obrigado por ter dado aquela chave de braço no meu pescoço. Foi ali que você me ajudou a fazer uma entrevista mais descontraída. What is the best way to learn about it? Well, doing it. Exactly. Experimenting. Finding other ways. How did you find out? Well, you were the interviewer here, but anyway. No, I want to know. Okay, it's off the camera then. I want to know too. Oh, they know already. I No, tell they all the don't. time. Yeah, whenever I do an interview, I mention this. Come on, man. Dang it. I'm here pouring out my soul, man. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou o Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.